Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus por estar presidindo os trabalhos dessa Casa de Lei, por essa sessão ordinária. Neste momento, peço o segundo secretário da mesa, vereador Amon, para ler a lista de presença do vereador. Boa noite. Sessão ordinária, no dia 9 de outubro de 2025, existe de presença dos vereadores Elias dos Santos Bezerra de Moraes, Marcelo Fernandes Barbosa, Juscelino Barbosa de Souza, Aguimar Coutinho de França, Aldenora da Silva Cortez, Amon Eduardo Ribeiro Mota Souza, Exílio Rocha Dias Apinagé, Elvina Alves da Cruz, João Costa Silva. Todos presentes. Eu declaro a sessão aberta e convido o pastor Elias Bezerra de Moraes para ministrar a palavra de Deus. Você tem até 20 minutos regimentais com as suas palavras. Boa noite, nobres colegas. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Quero agradecer o presidente por a oportunidade de aqui pregar a palavra de Deus nessa noite. E quero pedir a atenção a todos os colegas, todos presentes, que possa ouvir. Vocês me perdoem hoje pela minha ousadia e coragem de dizer isso, porque a palavra de Deus ela é primícia. Aqui não é uma igreja, mas Deus diz que você faz a igreja onde você está falando com Deus, é sua igreja. É uma casa de lei constituinte, mas quero chamar aqui ao público, não atenção, mas é um alerta. A Bíblia diz que quando você está lendo a palavra de Deus, você está falando com Deus. Ou melhor, Deus está falando contigo. Então, se a Bíblia recomenda para ele ser a primícia, o que é a primícia? Em primeiro lugar, na hora da palavra de Deus, você não pode estar tirando sua atenção para outra coisa, que Deus não é o pastor, não é o pregador. O pregador, o pastor não salva. Mas o Salvador está vindo, quando ele está enviando alguém para falar contigo, dando o recado dele, você não está dando atenção. Aí Deus fica triste. Deus fica triste. Você já pensou o pai falar com o filho e ele não olhar para ele? Ele não fica triste? E o pai que é o Salvador? Então, às vezes, a gente faz isso, né? Às vezes, no momento da palavra, a gente se percebe, conversa, e aquilo ali, tanto a gente está tirando atenção, como está fazendo o outro tirar atenção da palavra de Deus. E a palavra de Deus é santa e sagrada. Nada substitui ela. Amém, meus irmãos? Eu vou ler aqui uns versículos. Vou olhar aqui o relógio aqui para não passar do... Eu quero ler aqui sobre o rico e o mendigo. A Bíblia fala rico, por outras traduções fala o rico e o mendigo. O rico e o Lázaro. A história de Lázaro é muito conhecida. Quero que deixe registrado aí Lucas, capítulo 19. Havia um certo homem rico. Vestia-se de púrpura e linho finíssimo, e que despedia todos os dias da sua vida em forma regalada. Esse homem, ele tinha muitas coisas, mas ele usava ostentando. Porque tem muitas pessoas que querem o recurso,
não é para se dar bem, tipo para mostrar que ele é mais poderoso. Mas isso não agrada a Deus. Vamos observar bem na leitura. E havia também um certo homem chamado Lázaro, coberto de chagas, vivia de esmola. E foram abandonado no portão de um homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se, ao menos das migalhas que porventura viesse cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu. E os anjos levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas, ao arder do dia, estava em tormento. Ele olhou em cima e observou Abraão ao longo da distância com Lázaro e a seu lado. Então gritou: Pai, Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe com o dedo a ponta com água e me dê de beber. Molhe minha língua, porquanto estou sofrendo muito em meio destas chamas. Isso era o homem rico, né? Então, no entanto, Abraão lhe explicou: Filho, recorda-te de que recebeste tudo os teus bens durante a tua vida. E Lázaro foi afligido por muitas males. E agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado. Enquanto tu está padecendo, a ele mais foi colocado em um grande abismo entre nós e vós, de maneira que deseja passar daqui para o outro lado e não consegue. Tampouco porque para o nosso lado. Diante disso, suplicou. O rico suplicou: Então, a ti imploro que mande Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele avise o fim, que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés, o profeta, que os ensina. Mas insistiu: Não, pai Abraão, se alguém entre outros for até com eles, certamente eles se arrependerão e vão se converter. Abraão, concluindo, lhe afirmou: Se não houver Moisés e os profetas, tampouco permitirão converter, ainda que alguém possa ir ressuscitar entre os mortos. Então, meus amados, aqui nessa noite, eu quero aqui meditar a leitura. Aqui tinha um jovem rico e o mendigo Lázaro. Vocês puderam observar, eu li com muita calma, que minha visão está muito boa, mas li com muita calma, deu para vocês entenderem. O rico, a Bíblia não relata que o rico verdadeiramente não tem a salvação. Em alguns versículos Deus fala que é difícil, mas não é impossível. Mas aqui ele está relatando esse rico, é porque esse rico, quando teve um momento aqui na terra, só pensava em possuir belezas, patrimônio nessa terra. Ele não focou para a salvação. E aquele mendigo, Lázaro, tinha tantas feridas que os cachorros lambiam, né? Deve ter pessoas que têm isso
festeja, né? Isso aí os católicos fazem muito isso, né? A gente faz muito isso, né? Nas rezas, né? Assim, as imagens e os cachorrinhos ali lambendo. Então, é bíblico isso aqui. Aí ali ele foi jogado na porta do rico, ninguém deu credibilidade, ele mendigo pedindo esmola. Mas ele, na condição financeira para o homem, era pobre. Mas ele era um homem atentamente focado na palavra de Deus, na salvação. E ele agradava a Deus mais do que o rico. E aí morreram os dois. Abraão foi o homem da fé, o homem do coração de Deus sobre a fé. Homem de Deus. Quando morreu o pobre, ele enviou os anjos para colocar no seio de Abraão, no conforto, para não sofrer. Às vezes, nós, quando morre um, pode ser católico, pode ser crente, pode ser espírito, só diz, mas Deus tem ele num bom lugar. Toda recomendação nossa é essa, ou não é? Mas a nossa recomendação não leva ele para lugar nenhum. O que leva é os feitos dele aqui na terra. Às vezes é seu pai, seu irmão, né? O seu ente querido, você achar, mas meu filhinho. Não, não tem nada a ver com seu filho. Tu não salva o teu filho se ele não praticou coisas que agradam a Deus. Se ele não desviou do mal. Então, Deus está dando um exemplo desse rico, que ele focou só nas coisas desse mundo. E aí, quando morreu, o que foi que ele fez? Foi para o tormento, para a chama de fogo. E lá ele viu do outro lado do abismo. A Bíblia fala que o abismo entre o homem e Deus é o pecado. O pecado que distancia nós de Deus é o abismo. O que faz Deus virar as costas, virar o rosto para o homem, contra o homem é o pecado. Deus diz que ama o pecador, mas odeia o pecado. Aí como é que ele vai abraçar? Se está assim, então nós temos que se despojar desse pecado. Ali aquele rico estava lá morto, sofrendo já nas chamas. E ele viu o mendigo lá no seio de Abraão, no consolo, os anjos cuidando dele. Aí o rico disse o que para ele? Disse, pai Abraão, chamou de pai, né? Quando a dor chega, né, a gente começa a se humilhar. Pai Abraão, diga para o Lázaro ir lá avisar meus irmãos. É aquela coisa que ele disse que o morto, não, se viesse avisar, não é assim? Ele pediu para vir avisar os irmãos dele, para não fazer o que ele fazia aqui na terra. Aí ele respondeu o que para ele? Abraão disse, lá tem Moisés e tem os profetas. Quem é o Moisés profeta hoje? Tem os pastores, os pregadores, os padres, pregando, e muitos não dão atenção. Aí você acha, é o homem que está falando, mas é Deus que está falando na boca do homem. Então ali estava ele, pediram esse socorro. Envia, avisa meus irmãos. Ele quis dizer, para ele não tem mais jeito, mas avisa meus irmãos para mudar o caminho que eles estão seguindo para se salvar. Aí ele disse, existe um abismo daqui para lá, que é o pecado. Ele disse, lá tem os homens pregando para eles. Porque tem muita gente que às vezes na nossa ignorância diz, mas Deus não veio falar isso. Mas Deus envia alguém para falar. O diabo não envia alguém para matar, para roubar, para destruir, e Deus envia alguém para pregar, para salvar, para pregar o amor, para cuidar. Então são os instrumentos aqui na terra, tem instrumento do bem e do mal, e são eles usados, o homem que é usado esses instrumentos aqui na terra, segundo a Bíblia. Aí esse homem estava lá clamando para ele enviar alguém para avisar os irmãos deles. Ele estava na chama de fogo, ele disse o quê? Vocês observaram na leitura da pregação? Ele disse, pelo menos molha o teu dedo na água e traz para mim aqui. Será que estava no sofrimento? Quando a pessoa pede para alguém tocar o dedo para descar na língua dele? Então, meus amados, só para refletir, o caminho de quem não se salva, segundo a Bíblia, é ruim. É tormento o resto da vida, não é um tormento. Às vezes nós dizemos, morreu, acabou. Deus diz que quando o homem morre para o mundo, aí que vai para a outra vida. Se for para morar com Deus, eternamente. O que é eterno? É uma coisa que não tem fim. Não é essa vidinha passageira que nós passamos aqui, tal, não. É uma vida eterna. Às vezes muitas pessoas imaginam, mas como é que diz que é uma alma? Como é que nós estamos mortos, vai ver só a alma? Não, a Bíblia diz que todos vão ressuscitar. Todos nós vamos ressuscitar. E todos nós vamos prestar conta com Deus. Todos vão ressuscitar. Ele diz que todas as covas vão se abrir. E todos vão ressuscitar para prestar conta com Deus. Aí vão ser o quê? A Bíblia diz o quê? Não é mais esse corpo aqui. Não é esse corpo nosso.
Ele vai ser revestido num corpo espiritual. Um corpo que não perece, que não sente dor, que não tem sofrimento, que vai viver eternamente com Deus igual ele vive, vai ser santo igual Deus. Então nós temos que estar atentos para essa vida, que vida que nós estamos vivendo nessa terra. O propósito, o projeto de Deus na nossa vida não é só isso aqui que nós estamos vendo aqui, ó. Isso aqui, nós estamos um passeio. Quem lembra de nós estar no passeio na casa de um amigo, numa festa, no aniversário? É tão bom ali, você chega a se esquecer até da hora de ir para casa. Mas lembre que ali não é só morada, é só um passeio. Amanhã você tem que estar na sua casa deparando com os problemas. E aí? O que foi que tu deixou preparado na tua casa? O que foi que nós deixamos preparado? Então, essa palavra dessa noite é para nos alertar sobre a salvação. Deus manda nós cuidar, aqui, trabalhar tudo. Mas, em primeiro lugar, é a salvação, né, gente? Deus, ele não ama carro. Deus não ama a tua casa. Deus não ama essa terra. Deus não ama nada que está aqui nesse mundo. Ele ama vida, salvação. Todo o projeto que Deus fez para construir o mundo foi só pensando na vida nossa, na salvação da nossa alma. Mas por causa da desobediência do homem, no jardim do Éden, por causa da desobediência de Adão, entrou o pecado no mundo. E nós temos que se arrepender do pecado e lutar para não praticar mais. A porta estreita são poucos que acertam. A porta larga são muitos. Porque a porta larga o que é? É aquela que eu digo assim, eu sou crente, mas eu posso beber uma cervejinha escondidinho. Eu posso dar um pulinho fora. Aquela é a porta larga. Tu diz que é, mas para Deus não entra. Eu sou católico, mas tu apronta tudo. A tua religião não te salva. Esqueça que catolicismo não salva. Religião não salva. O que salva é a obediência da palavra. O que salva não é o que eu prego, é o que eu vivo. Às vezes você diz, aquele pastor é usado por Deus. A Bíblia diz que tem pastor usado por Deus, mas não é homem de Deus. Vocês já entenderam isso? Portanto que o segredo é, né? Ele é o quê? Usado por Deus, mas não é homem de Deus. Você prega, salva 1000 pessoas, se convertem na sua pregação, mas aquilo ali não vai contar para tu ser salvo. O que é salvo é o que tu pratica para ti. Mas a Bíblia diz que no dia do arrebatamento, muitos vão para o lado da esquerda, outros para a direita. Aí diz que muitos pastores, a Bíblia diz, ela não relata pastor, mas diz muitos homens de Deus. Quando ela relata, vai dizer o quê? Que é pastor, padre. Quando eles saem para a esquerda, dizem assim, tu não está salvo, tu não passou. Tu está na direita, tu está salvo. Aí diz que muitos homens vão dizer assim, Senhor, mas eu preguei. Senhor, mas eu falei em línguas estranhas. Senhor, eu preguei, converteu muitas almas. Eu profetizei, eu expulsei demônio. Porque nós temos autoridade, quem sabe disso? Pastor tem autoridade, homem de Deus, de botar a mão na sua cabeça. Se ele estiver bem com Deus pedir, o mal vai embora. Mas é a autoridade do nome de Deus, não é do homem. Mas aí aquilo ali não te salva, o que salva é a obediência da palavra. Cuidado no foco que nós estamos levando hoje. Se é só no nosso mandato, se é em nossos poderes para subir. Mas aonde está Deus na tua vida? Aí muitos de nós dizem, não, mas Deus está comigo, porque eu possuí isso. Não. Deus diz que nós somos dignos do suor do nosso rosto. Quem trabalha tem as coisas, mas o que tu possui não te leva para o céu. Porque o rico foi condenado e o pobre não estão dizendo que o rico, todos, mas ele só deu um exemplo, que o recurso não muda nada na tua vida. O que tu conquista aqui na terra, o teu canudinho, a faculdade, o teu status. Então essa palavra nessa noite que Deus enviou foi para mim, para você, para nós meditar que vida estamos levando perante a Deus e perante a sociedade. Fique todos de pé nessa noite, vamos orar. Fecha teus olhos, expressa tua fé com Deus da maneira que Deus fala contigo, da maneira que você fala com Deus. Mas coloca teu pensamento somente em Deus. Entrega tua vida para Deus. Manda Deus guiar teus passos. Pai querido, amado Deus, nessa noite, meu Senhor, Salvador Jesus Cristo, na tua santa e gloriosa presença, te agradeço, glorifico, eu te exalto. E bendigo o Senhor. Pai, obrigado por estar nessa noite falando do teu amor, da tua grandeza. Que só o Senhor é rei, só o Senhor salva.
Não existe outro Deus. Somente a Ti, que está acima de tudo e de todos. É o Deus de ontem, de hoje e de sempre. Pai, toma nas Tuas mãos cada vida que se encontra aqui e de cada ouvinte que se encontra também, meu Deus. Ouvindo esta palavra. Envia um anjo e guarda eles. Livra eles do mal, da bala perdida, do acidente, do homem violento, do homem sanguinário, do olho gordo, da inveja. Todo espírito maligno, papai, venha cair por terra. Todos os pensamentos mal, ódio, contenda, divisão, lascívia, tudo aquilo, papai, que desagrada o Senhor, arranca de dentro do nosso coração, que nós somos falhos e pecador, mas o Senhor é Deus santo, o Senhor muda, transforma a vida, o Senhor é Deus que ressuscita, que restaura. Toma nas tuas mãos essa Câmara, cada vereador, papai, dê sabedoria para nós, entendimento, discernimento do alto, para que nós possamos conduzir aquilo que o Senhor nos entregou, papai. Sabemos que falhamos, mas que o Senhor mostre e nós viemos se corrigir, pedir perdão e seguir os teus caminhos. Por isso eu te agradeço nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que crê, diga amém, diga graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade nesta noite. Obrigado, pastor Elia, por seu ensinamento bíblico. Como foi enviada a ata aos 9 vereadores via WhatsApp, vou colocar em votação a ata do dia 8 de outubro de 2025. Vereador que não for a favor, se manifeste. Ata aprovada. No expediente, vou apresentar o requerimento número 077/2005, de autoria do vereador Amon Eduardo Ribeiro Mota Souza. Vou pedir ao segundo secretário da mesa, vereador Juscelino, para ler o requerimento. Boa noite a todos. Requerimento número 77/2025, dia 9 de outubro de 2025. Assunto: solicitação de ar-condicionado na sala de triagem e geladeira para os funcionários da UBS1, Francisco Hernandes Torrecilha. Senhor prefeito, o vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência que seja providenciada a instalação de um ar-condicionado na sala de triagem, bem como a aquisição de uma geladeira destinada a suprir a necessidade das enfermeiras, técnicas e demais funcionários da UBS1. Justificativa. A solicitação se faz necessária visando proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde, garantindo conforto térmico no ambiente de triagem, local de grande fluxo de pacientes e oferecendo a estrutura adequada para a conservação de alimentos, medicamentos e materiais que necessitam de refrigeração, beneficiando diretamente os servidores e a população atendida. Ciente da atenção e do compromisso desta gestão com a qualidade dos serviços públicos, confiamos no atendimento deste pedido. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Maurolândia do Tocantins, aos 9 dias do mês de outubro de 2025, vereador Amon Eduardo. Esse requerimento foi lido e será colocado em votação na próxima sessão. Vou apresentar o requerimento número 078/2005, de autoria do vereador Amon Eduardo Ribeiro Mota Souza. Vou pedir o primeiro secretário da mesa, vereador Amon, para ler o requerimento. Requerimento número... É esse, pô, que eu vou ler. Requerimento número 78/2025,
Maurolândia, Tocantins. Assuntos: solicitação de reforma da ponte do São Domingos, situada entre o Cissô e a Maria Joaquina. Senhor presidente, o vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais vem respeitosamente requerer, após ouvido o plenário, que sejam encaminhados ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Maurolândia, do Tocantins, o presente pedido de reforma da ponte do São Domingos, localizada entre o Cissô e a Maria Joaquina. Justificativa: a referida ponte encontra-se em condições precárias, oferecendo riscos à segurança dos moradores, produtores rurais que diariamente transitam pelo local. Além disso, a ponte é via essencial para o escoamento da produção agrícola e o deslocamento de veículos dos moradores e transporte público de saúde. Sua reforma é, portanto, de extrema urgência e necessidade, garantindo a segurança e a trafegabilidade da população que depende dessa via. Diante do exposto, requer-se a atenção do Poder Executivo para que sejam tomadas as devidas providências com a máxima urgência. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Maurolândia do Tocantins, aos 9 dias do mês de outubro de 2025. Vereador Amon Eduardo Ribeiro. Esse requerimento foi lido e será colocado em votação nas próximas sessões. No grande expediente não tem nenhum vereador inscrito no livro de orador. Na ordem do dia não tem nenhuma matéria para ser colocada em votação. Passando para explicações pessoais. O vereador que queira fazer uso da palavra tem até 10 minutos regimentais com as suas palavras. Alguém se inscreve? Vereador Juscelino, está com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar toda a bancada de baixo na pessoa do vereador João Costa, todos os ouvintes na pessoa do GS, né? E aqui presente na pessoa do Samuel, todos os funcionários da casa na pessoa da nossa secretária Cléudia, que sempre quando a gente solicita um documento para ela, quando a gente chega aqui está pronto. Obrigado. E eu só queria fazer uma pergunta, o vereador Amon, que acompanhou os trabalhos da colocação das iluminárias na cidade, se já foi concluído ou se ficou alguma, ainda não foi concluída, né? Certo. É porque hoje eu já recebi umas 5 reclamações que diz que não passaram em tal rua, não passaram não sei aonde, né? Então, assim, mas como ainda não concluiu, então ainda porque ainda não passou lá, mas os moradores que me ligaram hoje, eles reclamam que já passou na tipo de frente e não foi colocado a lâmpada lá naquele local, né? Então, mas como ainda não concluiu a cidade, então não tem como eu dizer que não vai ser feito, né? Então, era só isso, meu muito obrigado. Algum outro vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Amon, está com a palavra. Boa noite a todos. Comentando aqui a mesa, em nome do presidente Guimar Coutinho, os demais vereadores, em nome do pastor Elias, na oportunidade de agradecer pela palavra de hoje, foi muito bem colocada, muito importante para nós. Sobre o que o vereador Juscelino falou, hoje eu recebi muitas mensagens também falando, passou aqui não, na verdade, falta passar aqui ainda, tal, só que não foi concluída. E essas demandas, vereador Juscelino, eu acredito que se já passou naquela rua e não foi atendido ainda, dá uma ligada para o nosso secretário Antônio Melquide, porque ele saiu, segundo ele, eu liguei para ele hoje, né? E segundo ele, esses dias, ele tá andando de rua em rua, vendo onde tá ligado, onde tá desligado e passando para a firma, né? Ser atendido. Dizendo ele também que após concluir Maurolândia, vai para o assentamento, depois vai para as aldeias e depois vai
para a Rodovilândia. Eu acredito que a Rodovilândia, o vereador o presidente Agmar até fez uma solicitação para lá, e para as aldeias acredito que o vereador Exílio fez essa solicitação também. Então, assim, essas ruas que o caminhão passou, o que eu indico é, às vezes, passou despercebido pelo nosso secretário, né? Então, é ligar para ele e falar a demanda, que eu acredito que vai dar certo. Algum outro vereador quer fazer uso da palavra? Não tem mais nenhum vereador que queira fazer uso da palavra. Quero aqui agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Agradecer os novos pares, todos presentes. Agradecer aqui os servidores da casa também. Agradecer aqui a imprensa. Agradecer aqui o nosso visitante aqui, Samuel, ali acompanhado do seu neto. Seu futuro prefeito aqui, mora lá, é Lorenzo. Também aqui agradecer o pastor Elias por suas palavras sábias. Cada dia que venham aqui, falam uma palavra e aí falam as coisas assim que a gente leva para casa na cabeça, né? As palavras sábias, palavra muito boa. Você falou uma palavra ali que eu fiquei meditando. Eu acho que vocês nunca viram assim, quando uma pessoa falece, as pessoas falam essas palavras mesmo, colocam nos status e tudo, eu não coloco. É igual o senhor falou, o nosso feito aqui, nós faz aqui, nós paga aqui, quem paga é nós. Então não adianta nós dizer, vai com Deus, Deus te leva, porque não vai adiantar, né? Não vai adiantar. Foi muito bem colocado essas palavras sábias. O homem, quando ele é usado por Deus, ele sai na mente as palavras sábias, porque Deus, igual você falou, Deus é quem está falando, né? Quero aqui também pedir a compreensão dos nobres pares. Hoje eu recebi os convites, Araguatins, Tocantinópolis. O governador vai estar em Araguatins, vai estar em Tocantinópolis, deputado. Pedir aqui a compreensão dos novos pares para nós adiar a sessão de amanhã e fazer ela na outra semana, porque alguns podem ter algum compromisso, que aí é onde o governador, que é bem aqui pertinho, levar alguma demanda, né? Os deputados também, que talvez pode os seus deputados também estar acompanhando o governador, que com certeza vão estar, né, vereador Juscelino? Que seria bom, eu porque foi assim rápido, mas seria bom se nós reunisse tudo assim, nós não tivesse aquele baixo assinado de novo, que nós entregamos pro Laurez, que ele fez uma zoada danada lá em Palmas naquele dia lá para nós, que ia tomar providência sobre essa TO aqui 409, agora tava na hora de nós entregar na mão dele o baixo assinado, porque ele agora é o governo, né? Ele disse que, como vice, não era muito forte, não dava muito aval sobre isso, mas agora tava na hora, vereador Juscelino, nós criar esse baixo assinado de novo, né? E fazer entregar para ele, que aí ele não ia ter o que falar para nós, né? Ele não ia ter muito o que falar, porque na época que foi lá, foi eu, o ex-vereador Alex, vereador Valpedro, uma turma nossa que nós foi, né? O vereador Jacione na época, e ele falou para nós, que disse que não, e nós não conseguimos falar com o Vanderlei Barbosa, né? Mas com ele nós falou. A vereadora Alvina estava também, não era, vereadora? A Alvina estava também, ela ouviu. Aí disse, não, nós vamos tomar providência e tomar aquela conversinha mole, mas hoje ele não pode falar mole para nós, porque ele hoje é o governo, né? Nós fizesse isso aí, seria bom. Porque essas estradas nossas aqui, não creio, eu acredito que uma hora entra um governo que vai olhar com bons olhos para poder fazer ela, porque nós estamos aqui, só nós aqui nesse canto aqui, Taguatinga, Itabeí, já tem um asfalto, né? Pra cá, né? Aí só tem São Bento e Tocantinópolis. Se essa estrada aí chegasse a sair, era uma outra vida aqui para nós. As coisas melhoravam, né? E aí esse é o nosso pensamento, mudar de governo para ver que as coisas melhoram, né? E são essas as minhas palavras e declaro a sessão encerrada.